Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos aprender a palavra de Deus, vamos conhecer ela, porque já tem se levantado no mundo muito falsos profetas, falsos mestres, ensinando e eles trazendo ensinamento de particular interpretação. A palavra de Deus fala que não é assim, ela não é de particular interpretação. Há um jargão por aí que o pessoal diz assim, olha, você entendeu desse jeito, cada um interpreta de uma forma. Não, isso é uma mentira, não pode ser assim. A palavra de Deus, ela é como ela é. Cabe a mim, cabe àquele que ensina, saber deixar ela bem clara. Apenas isso. Entenderam? É assim que tem que ser. Hoje eu quero desmistificar uma pregação do Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros pessoal da Presbiteriana. Por que aí você fica falando mal, você fica... Não. É que eles estão aqui nas redes sociais e eu não posso me calar. A palavra de Deus mesmo fala, se você está vendo algo errado e você fica quieto, você tem o poder de responder, você está sendo omisso e eu não vou ser omisso. Pode falar o que quiser, mas eu vou trazer luz à verdade. Então é sobre o milênio literal ou não. Os números da Bíblia, quando Deus fala em anos literais, é que se cumpre literalmente, né? Primeiramente, vamos aqui para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, 41. 41, quando o faraó teve o sonho e foi interpretado por Josué. E Deus deu a interpretação a José e José interpretou, quer dizer, deixou claro para faraó. Estava dizendo aqui no versículo 41, e o versículo 21 diz assim, 41 e o 27, né? E as 7 vacas feias à vista e as magras que subiu depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Será que se esses pregadores tivessem lá, não vai ser 7 anos de fome, isso é uma linguagem de figura, não vai acontecer isso, né? E a palavra de Deus fala que aconteceu conforme foi falado, deu os 7 anos certinho, versículo 54, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, conforme José falou, 7 anos, certo? Veio os 7 anos. E no livro de Jeremias também, o profeta falou que o povo ia ficar 70 anos na Babilônia. Está aqui no capítulo 25, versículo 11 e 12. Depois você lê. Só que o falso profeta dizia que ia ficar só 2 anos. Hoje eles dizem, não é literal. Os falsos profetas hoje só mudaram a roupagem, né? Não é literal, isso aqui é um período de tempo. Né? Então, no livro de Daniel, de Jeremias, também falou que ia ser 70 anos. E foi literalmente 70 anos. Ora, por que eu estou dizendo literal os anos? Porque senão não havia necessidade de Deus deixar para nós o número exato. E eles vêm, não é assim não. É assim que eles explicam. Você assiste lá os vídeos dele que estão, por isso que eu já coloquei o título aqui, parece que se algum incauto assistiram e ficaram aprendendo heresias erradas, você vai para a palavra de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus falou anos literais, foram literais, anos se cumpriu, 7 anos. E Daniel mesmo, no capítulo 9, versículo 2, falou que ele entendeu que iria ser 7 anos. Daniel falou assim, eu entendi que é 7 anos. Daniel era um homem de Deus. Será que fossem esses pregadores dizendo, olha, não vai ser um período de tempo, 70 anos, não é assim. É assim que eles diriam, né? Os falsos diriam isso. Mas o homem de Deus, como Daniel, falou, não, eu entendi pela palavra do profeta Jeremias, inspirada por Deus, que o cativeiro ia durar 70 anos. E de fato durou 70 anos. Então já disse aqui que José falou de 7 anos, se cumpriu literalmente, que a Bíblia fala 7 anos. Cativeiro da Babilônia, 70 anos. E no livro de Números também, quando Deus foi levar o povo para Canaã, Números 14, 34,
O povo desobedeceu e Deus falou, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Vocês levaram 40 dias para espiar a terra. Cada um dia vai significar um ano. E se cumpriu os 40 anos? Ora, aí vem alguém dizendo aqui, o João, que teve a revelação, falou, vai ser 1000 anos. Não, não vai ser 1000 anos, não é literal, é um período de tempo. Isso é heresia, isso contamina a pessoa, né? Então eu estou aqui desfazendo essa obra que está aí circulando aqui na internet e nós estamos aqui. A palavra de Deus fala que vai se cumprir os 1000 anos. A palavra de Deus fala que o diabo vai ficar preso 1000 anos, depois ele vai ser solto. Aí a palavra de Deus diz assim, olha, por um período de tempo, por um pouco de tempo, só que nós não sabemos. Aí não dá, mas quando a palavra de Deus fala 1000, é 1000 anos. Pode contar 1000 anos e vai se cumprir, certamente, como se cumpriu. Então, quando eu vejo o Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros tantos de linhagem presbiteriana seguindo essa mesma linha. Aí você vê essa igreja com cara de uma roupagem de justiça, mas elas não conseguem, sempre tem o fermento ali para fermentar tudo, estragar tudo, né? Porque a palavra tem que ser perfeita, não pode ter contaminação na pregação da palavra de Deus. Porque senão perde tudo, não adianta, Deus não passa a mão. Deus quer que a palavra dele seja perfeita. Não adianta eu vir aqui 99% de verdade e falar uma besteira. Não posso. Tudo para a lata do lixo. Lembra que a palavra de Deus fala, se você cumprir os 9 mandamentos, aliás, você ter os 10 e você cumprir 9 e derrubar um, já derrubou todos os outros? Sim, é na palavra. Por isso que eu tenho temor e tremor quando eu venho aqui ensinar a palavra. Ora, esses homens, eles vivem do evangelho, eles ganham dinheiro, têm o seu salário para ficar estudando a palavra. Não sou contra isso, não. Mas eles gastam tempo, né? Se é que gastam tempo, será que eles não conseguem ver isso? Falei, não, na palavra de Deus, toda vez que eu vi números de anos, literal, foram literais. Será que eles não conseguem entender isso? Será que é difícil? Então, nós estudando a palavra de Deus, vemos que toda vez que Deus inspirou os profetas para escrever, ó, escreve aí, 7 anos, vai ser exatamente isso aí. Ó, escreve aí, 70 anos, vai ser 70 anos. Ó, escreve aí, 40 anos, vai ter 40 anos. Aí foi revelado para João, 1000 anos. Não, 1000 anos já é demais, eu não acredito. É assim que eles querem dizer, né? Não, não vai ser literal. Como é que pode um corpo ressurreto viver no meio do povo pecador? E o poder de Deus? E o poder de Deus, onde que fica, né? Eles não entendem isso. Então você, meu amigo, minha amiga, pode estar, mas quem é você? Eu sou um servo de Deus que examino a palavra de Deus com muito cuidado para eu poder transmitir, porque eu sei que eu vou prestar conta. Eu sei que vai chegar o dia, menos tempo, mais tempo, vai chegar o dia de quando eu for receber os meus galardões que Deus vai dar por eu estar aqui trabalhando na obra dele. Ele vai ver se realmente eu falei de acordo com a palavra, como diz Isaías. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, se eles não falarem de acordo com isso aqui, é porque não há luz nele. Não há luz. Então eu procuro aqui falar de acordo com a palavra. Eu peço a Deus orientação. Meu Deus, eu estou certo no que eu vou falar? Talvez aí você fala, mas ele não tem um português refinado? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Falou, eu não tenho eloquência na palavra. O apóstolo Paulo falou isso, mas o importante é que eu estou trazendo o poder de Deus. Igual eu trago aqui. Talvez eu não tenha um português que te agrade. Mas você deve entender o que eu estou dizendo. Porque você deve ser mais inteligente, mais estudado. Com certeza deve entender o que eu quero dizer. Através da palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus quer dizer? Por isso que a palavra de Deus fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? Então, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as pequenas, as que não são, para destruir as que são. E esses homens, todos estudados, teologia, e isso e aquilo, e aí vem e fala uma besteira dessas e o povo acredita. Mas nós estamos aqui na internet, assistindo também, e também trazendo a nossa contribuição. Não importa quantas pessoas, mas aquele que tiver contato vai ficar sabendo. Só você ir lá, pesquisar.
Na palavra de Deus, toda vez que Deus falou de números de anos, se cumpriu ou não, certamente. Aí vem um e diz, não, não é bem isso, não é. É um período de tempo, eu já estou distorcendo. Quando eu digo que os 7 anos de fome, não foi 7 anos, não passou 7 anos de fome, foi um período de tempo. Como é que pode aguentar 7 anos de fome? Ah, os 40 anos do deserto, não pode, como é que pode? Um lugar quente daquele lá, 40 anos no deserto, não pode, foi um período de tempo. É isso que eu quero dizer quando eu digo do milênio, que não é um milênio literal, não é, meus amigos? Então, meus irmãos, eu espero que você tenha entendido que, se você for de Deus, a palavra de Deus diz, aquele que é de Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve, não vai entender, ele vai dar ouvido a outros pastores, ele vai dar ouvido a outras palavras que não é a palavra de Deus, né? Por quê? Porque esses homens, eles vêm, aí eles colocam um monte de enfeites neles, que são os estudos, que é isso, que é aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e aí você fica fascinado pelos apetrechos que ele tem. Mas a palavra de Deus, ela não precisa disso. A palavra de Deus é só a palavra, simplesmente a palavra, nua e crua, como diz o nosso linguajar, né? Espero que você tenha entendido que toda vez que você lê na palavra de Deus, números é literais. Deus não ia deixar, não é bem isso, é 1000, mas não é 1000. Para Deus não é confusa, para Deus ela é... E quando é linguagem de figura, a própria palavra de Deus fala. Não precisa homem nenhum vir falar para nós. A linguagem de figura, pode pesquisar na palavra de Deus, quando ela está dizendo linguagem de figura, depois ela vem e joga a luz. Na própria palavra ela fala, ó, é isso, significa isso. É isso. Toda vez que eu li a palavra de Deus com linguagem de figura, depois eu lendo o texto, ele vai falar, ó, isso aqui significa, por exemplo, uma panela que estava fervendo água lá do norte, vamos supor que tem na palavra de Deus. Aí você fala, panela, mas fervendo e tal. Aí a palavra de Deus fala, ó, isso aqui é uma nação que vai vir, que vai provar vocês no fogo pela guerra, é assim, assim, assim. Jogou luz, pronto. Falou uma linguagem comparativa e depois trouxe a compreensão dessa comparação. Jesus mesmo fazia isso. Jesus fazia isso. Ele contava a parábola e depois explicava a parábola. Agora vem esses homens aí dizendo, não, né? Não é bem assim, é cubicado, inventaram até uma palavra, tal, evangelho, aqui dali é cubicado. Não, a ideia é essa. Assiste lá o vídeo deles que vocês vão ver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.